Começando mais um episódio para você do nosso estúdio aberto, para você que acompanha a gente aí através do Limpi.com e também através do R011.com e também do canal da Lex Studio. Quero aproveitar e pedir para você já se inscrever no canal para você ser notificado sempre uma programação, sempre um assunto bacana. Você vai ser notificado aí através do canal da Lex Studio e também aproveitar e criar uma conta lá no Limpi.com, porque lá você vai navegando e você vai acumulando pontos, né? Isso é bacana porque os pontos depois você vai lá e troca por mimos, né? E aí você ganha pontos tanto navegando quanto publicando conteúdo e também, claro, se alguém curtir seu conteúdo, e também tem o bacana que é uma roleta lá que você gira todo dia e você vai acumulando os pontos, depois você entra lá em mimos e vai trocar por mimos, tá ok? E vamos bater um papo, a gente tá falando muito sobre ambiente compartilhado, né? A gente bateu um papo com o Carlos aí falando sobre hostel e enfim, foi super bacana. E também, agora vamos bater um papo sobre coworking, pessoal que usa de um espaço em si, né, para poder compartilhar ali e utilizar para o seu dia a dia, para o seu trabalho e também não porque criar vários contatos. Quem está comigo aqui para bater esse bate-papo é o Maurício. Tudo bem, Maurício? Tudo bem? Como você está? Maurício, obrigado por aceitar esse convite. Vem aqui para a gente falar sobre esse assunto também bacana, né? Legal, vamos porque é um ambiente legal, um ambiente onde o pessoal tem toda uma estrutura de trabalho, né, diferente aí do home office, que às vezes você não tem toda aquele conforto, aquela segurança também, claro, para atender um cliente, né, para uma reunião, enfim. E o coworking está aí para oferecer tudo isso de uma forma até mais econômica para quem, às vezes para um autônomo, às vezes para um profissional liberal, enfim, né? Eu quero, antes que você se apresenta, por que foi para esse ramo. Legal. Bom, na realidade a gente acabou criando uma aceleradora de negócios voltada ao público sênior, então é um negócio voltado para impulsionar empresas que queriam atuar nesse segmento em função do aumento da longevidade da população. E durante a pandemia, a gente abriu exatamente alguns meses antes de iniciar a pandemia, e a gente teve de mudar as características que eram as características do próprio negócio, né? Então a gente mantém a característica ainda de ser uma aceleradora de negócio, mas a gente, como tinha um espaço, que era um espaço muito grande, a gente acabou utilizando esse espaço para receber outros públicos que não só as empresas ligadas à área de longevidade. Então, hoje, a Next NXT Coworking é um coworking aberto, independentemente da área de atuação. A gente ainda mantém projetos ou processos de aceleração para empresas que atuam no segmento de longevidade ou mesmo fora desse segmento. E a gente desenvolve a alocação de espaços que são espaços privativos para empresas, são salas voltadas para as empresas, ou mesmo espaços que são espaços compartilhados. Então, esse espaço compartilhado pode ser uma posição de trabalho independente, onde que o empreendedor independente vai desenvolver esse tipo de atividade de forma ocasional ou frequente, ou mesmo salas, que são salas de reunião, auditórios, sala de treinamento, que a gente oferece para os nossos residentes, para as empresas que procuram esse tipo de iniciativa. E o bacana, né? Porque nessa questão, qual que é a vantagem do pessoal ter um espaço desse compartilhado? Acho que tem duas características que são bastante interessantes. Uma é o processo de redução de custo, né? Então, se ele fosse tentar construir alugar um escritório para ele de forma independente, ele precisaria ter um investimento que é um investimento muito maior para desenvolver esse tipo de atividade. Claro que a opção do home office, como você mencionou anteriormente, é uma opção mais conveniente e com menor custo. Mas assim, você não chega a ter uma estrutura profissional. Então essa estrutura profissional está desde uma internet de alta velocidade, com redundância, equipamento de segurança, monitoramento, serviço de limpeza, serviço de manutenção, recepção. Então, quer dizer, você tem toda uma infraestrutura de serviço que você não precisa nem estar investindo, né, em equipamento, máquina, mesa, cadeira, né? Então você não precisa investir nas instalações e você tem um custo muito menor. Além disso, você tem a possibilidade de encontrar outras empresas com características às vezes semelhantes e permite desenvolver negócios que são negócios conjuntos, parcerias. Então, por exemplo, a gente tem uma empresa de contabilidade e essa empresa de contabilidade ela já fechou vários clientes que foram ali, ou mantém contato, inclusive desenvolve as atividades ali dentro do
do nosso coworking, né? E até mesmo que nesse formato que a gente está hoje em dia, que é o próprio home office, né? Que o pessoal utiliza muito. Ou o híbrido, né? Que o pessoal está chamando. Isso que eu ia falar, que o bacana também, a pessoa ela pode utilizar isso como um híbrido, né? Porque ela pode tanto trabalhar dias da semana na sua residência ali, no home office, fazendo o dia a dia, né? E ter os dias específicos onde ela vai aí para ter um momento mais profissional, até para ter uma reunião, para juntar a equipe, para ter um contato ali, para desenvolver algum trabalho mais específico, né? Então, ela consegue ter esse controle, tanto também na questão do gasto dela, né? Porque igual você falou, ela não precisa de ter aquele investimento, porque quando a gente fala em investimento, não é apenas locar uma sala, locar um espaço, não. Tem todo o investimento da infraestrutura, né? Sim. E tem aquele custo que é para você manter, porque você vai ter que ter a limpeza, dependendo do local, tudo, você tem que ter um sistema de segurança ali, você tem que ter uma câmera, tem que ter uma recepção, né? Limpeza no local, no ambiente. E fora, café. E fora as despesas tradicionais que o pessoal já vê por aí, que é uma internet boa, né? Sim. Que é a conta de luz, né? E às vezes ele utilizando esse formato híbrido dele, né? Ele tem toda essa questão da economia, o que ele vai gastar ali para poder... Porque ele pode tanto locar, eu acho que mensal, ou também ele pode locar por hora, né? A gente tem as características. Existem empresas que alugam, então a gente chama de uma sala privativa. Nessa sala privativa é um espaço que é um espaço específico, contínuo, que ela pode usar durante 30 dias por mês, 24 horas por dia. Então é um espaço só dela. E existem outras empresas, principalmente as empresas que estão nesse formato híbrido, eles às vezes oferecem para os seus trabalhadores a opção deles ficarem em casa durante 2, 3 dias por semana, e daí eles alugam espaços que são espaços eventuais, ocasionais, que são as salas de reunião ou sala de atividades que a gente tem. E eles fazem, às vezes, com frequência. Então, a gente tem empresas que se reúnem todas as semanas, 1, 2 vezes por semana, com todos os seus colaboradores. Algumas delas fazem rodízio de atividade, né? Então, tem uma empresa que tem 30 colaboradores, mas ela tem uma sala menor do que a capacidade de 30. E ela vai fazer rodízio entre os diferentes grupos e projetos. Então, na segunda-feira está o pessoal de marketing, na terça-feira está o pessoal de RH, na quinta-feira está outro. E, eventualmente, eles reúnem toda a equipe para fazer eventos que são eventos pontuais, para reunir todo o grupo. Então, a gente tem ambiente, por exemplo, que recebe até 40 pessoas. Então, permite com que essas pessoas trabalhem um dia, por exemplo, a cada 3 meses, toda a equipe. Então, é uma forma de você fazer uma integração das atividades, e treinar, capacitar. Ali ainda. É super importante, né? Porque o bacana, o diferente mesmo é essa flexibilidade, né? Tanto na questão do tempo, né? Quanto também essa questão financeira, ou seja, o profissional, desde que seja um autônomo ali, ele mesmo, que faz tudo na empresa, né? Quanto também uma empresa com mais funcionários aí para ter todo esse controle. Ou seja, ele consegue de uma forma mais precisa, né, controlar aí o seu tempo e o seu gasto. Eu acho que com a vantagem do coworking tendo... Então, por exemplo, às vezes nós temos empreendedores que são empreendedores independentes, né? Por exemplo, advogado, publicitário, pessoal da área de comunicação, consultores, que eles utilizam de forma ocasional. Então, eles acabam alugando, às vezes por hora, ou às vezes por dia, ou uma posição de trabalho independente, né? Ou mesmo uma sala de reunião, e daí recebe seus clientes, desenvolve projetos. Então, é comum, por exemplo, a gente tem uma empresa de arquitetura que ela trabalha em home office, até porque o tipo de característica de projeto, uma empresa pequena, eles estão sempre em obra, e eles utilizam o coworking para fazer todo o processo, que é o processo de encontros com parceiros, com fornecedores ou com clientes. Então, quando eles vão startar os projetos, eles se reúnem, às vezes eles ficam um dia inteiro, 1, 2 dias por semana, né, durante o início do projeto, depois eles voltam só no final do projeto. Então, isso cria uma flexibilidade muito grande, porque você não tem a necessidade de ter um escritório fixo, com uma despesa fixa e todo, obviamente, envolvimento que você precisa ter. Você acaba deixando isso no proporcional, né? Que nem a gente já utilizou, eu já utilizei lá em Ribeirão, eu sou de Ribeirão Preto, já utilizei lá coworking várias vezes, né? E também coworking a gente também já para gravação externa, a gente já foi gravar em alguns lugares, né? E às vezes a gente locar um estúdio que o custo era
era muito maior, né? Até mesmo para um podcast como esse aqui, a gente já alocou um coworking com um espaço menor, né? A gente levou o equipamento, colocamos lá a câmera, fizemos bate-papo de uma entrevista super bacana também. E o preço bem reduzido se a gente fosse pegar um estúdio ou uma outra estrutura diferente. Ou seja, a gente conseguiu entregar o mesmo que a gente produz aqui nesse estúdio, que o estúdio aqui, o que a gente preparou para isso, né? Mas com custo bem inferior e essa flexibilidade de ir em outra cidade poder apresentar. Então, eu acho que essa questão, às vezes, vamos supor, que nem eu que sou de Ribeirão Preto. De repente, eu quero montar uma reunião, quero uma apresentação, um workshop aqui. No caso, eu consigo fazer com o coworking aí mais tranquilo. Sim, um workshop, a gente tem bastante cliente que tem esse tipo de característica, ele está fora de São Paulo, daí ele vem para São Paulo para desenvolver algum tipo de atividade, às vezes um treinamento, às vezes um workshop, às vezes participar numa feira, e ele quer, às vezes, ter momentos onde ele precisa encontrar o seu parceiro de negócio, às vezes o seu cliente, para desenvolver esse tipo de atividade. Então é bastante comum que a gente tenha isso. Mas mesmo nas empresas de São Paulo, né, às vezes elas não têm estrutura, elas acabaram diminuindo a sua estrutura, né, e as suas instalações. Pós-pandemia teve muito disso, né? Muito disso. Né? Até o home office criou essa força que está hoje exatamente por causa disso, porque lá em Ribeirão a gente antes da pandemia, a gente trabalhava tudo no local, tinha 3, 4 salas que a gente tinha de locação lá pra gente poder trabalhar todo mundo junto. Só que a despesa que a gente tinha, entrou home office, e a gente tem um local onde a gente se reúne quando necessário, né? Sim. Então isso aí acabou pegando muito após a pandemia. Sim. Então acho que é onde fez crescer também um boom no coworking nesse espaço, né? E às vezes você tem aplicações específicas, né? Que você falou, você precisa produzir um podcast, um curso. Então, com a pandemia, acabou surgindo uma quantidade muito grande de empresas que desenvolvem, por exemplo, a parte de conteúdo, que é conteúdo digital. Empresas de treinamento, empresas de cursos, né, para desenvolver esse tipo de atividade. E esse espaço, ele permite com que você alugue e tenha estrutura para fazer esse tipo de mediação. Então, a gente tivemos vários clientes que alugaram para desenvolver realmente cursos, atividades, às vezes programa de podcast, efetualmente. A gente tem também infraestrutura que permite fazer esse tipo de atividade. Super bacana. Maurício, obrigado por aceitar esse convite e vir aqui para a gente fazer esse bate-papo super bacana, falando um pouco da vantagem de compartilhar o espaço. É claro que quando a gente fala isso, o que vale mais, o principal, eu estava comentando com o Carlos que estava aqui, é o bom senso da pessoa em saber que está no lugar que é compartilhado. Sim. Então tem que ter toda essa questão mesmo, respeito, limpeza, e isso é super bacana a gente poder compartilhar um pouquinho disso e falar como é que funciona. Sim, legal. Antes da gente finalizar, passa aí para quem está acompanhando a gente, rede social, interesse, enfim, para quem quer conhecer um pouquinho mais aí da Next. A gente está a 50 metros da estação Vila Mariana do metrô, então lugar central aqui na cidade de São Paulo, né? Próximo à região da Paulista, no centro comercial forte. E o que é bastante interessante é que a gente está numa casa que é tombada pelo patrimônio histórico. Então ela é super bonita, né? Um ambiente amplo. Então você tem pé direito duplo, né? Então aquelas janelas imensas. Então é um ambiente super importante, interessante, acolhedor. E as pessoas curtem muito fazer os seus encontros, as suas atividades ali dentro. Que dia eu quero ir lá para tomar um cafezinho e conhecer o espaço lá. Vai ser legal, vou te oferecer. Pode vir. Fechou, obrigado mais uma vez. Valeu. Aí, Maurício. Um grande abraço. Eu quero agradecer você também, muito obrigado você que acompanha a gente aí através do limpi.com e também, claro, através do r011.com.br. Já pedi para você se inscrever aí no nosso canal, tá certo? Para você ser notificado, sempre um bate-papo super bacana, você ser notificado aí também através do seu smartphone. E claro, aproveita para criar conta no limpi.com. Lá no limpi.com você navega, você ganha pontos e você troca esses pontos aí por mimos, que é super bacana. Você ganha pontos navegando, você ganha pontos postando conteúdo, você ganha pontos quando alguém curtir seu conteúdo, você ganha pontos também quando você indica alguém e também tem uma roleta que todo dia você vai lá, você gira a roleta, você vai acumulando pontos e esses pontos você troca por mimos aí de parceiros nossos que passa aqui no podcast, que é anunciante, enfim, tá super bacana mesmo. Muito obrigado pelo carinho e até o próximo episódio no nosso Estúdio Aberto.